Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho escrito por João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6. Versículo. Eu vou ler como eu quero. Eu vou ler logo o 14 e o 15, tá bom? João 6, 14 e 15. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Amém? Você conhece essa passagem? Capítulo 6 de João. Nesse contexto, é logo no finalzinho, é o resultado do milagre da multiplicação dos pães. Jesus multiplica os pães, a multidão é saciada, né? E de imediato, aqueles que são saciados, aqueles que verem o milagre, eles são impelidos, são impulsionados a tomarem Jesus e levarem a Jesus e consagrarem Jesus, pelo menos é a intenção deles. Eles têm a intenção de reconhecer, de declarar Jesus como rei. Jesus como rei. E aí algo interessante acontece. O que é? O Senhor Jesus, conhecendo as intenções deles, o Senhor Jesus se retira. Logo, Jesus está dizendo: eu não aceito. Tipo, ele foge disso. E ele se recolhe, ele vai para o monte e vai ter um momento de oração, de comunhão com o Pai. Preste atenção. A proposta era Jesus ser reconhecido como rei. Era coroar Jesus. E Jesus não aceita isso. Mas como assim? Por quê? Você já pensou que algo tipo semelhante você está fazendo, algo com esmero, e em contrapartida há um reconhecimento disso, e buscam a tua promoção? Como é que você receberia isso? Bem, se fosse numa empresa, né, venha, mas e na obra de Deus? É preciso entender o porquê Jesus não aceita, para a gente entender também que a promoção em si não é o problema. Como eu disse, se numa empresa há uma promoção e reconhecimento do seu esforço, do seu trabalho bem feito, venha, glória a Deus. E na obra, dependendo também do contexto, também amém. Até porque quem tem um chamado ministerial, esse chamado é dado por Deus, essa é uma vocação divina,
Mas existe as etapas onde a igreja reconhece esse chamado justamente no exercício, em algo que aponta para esse chamado, no trabalhar, no servir a Deus, vai haver inclinações, indícios de que essa pessoa tem uma vocação para tal coisa. E a igreja vai reconhecer isso. Um pastor, antes dele ser consagrado pelo ministério, ele é reconhecido pela igreja, no sentido que a igreja identifica esse homem tem um chamado para pastorear. O ministério somente reconhece o que foi reconhecido na consagração. Então, veja bem, a promoção em si não tem problema, principalmente se ela é resultante de um trabalho bem feito. Só que no caso aqui, essa promoção, ela não é bem-vinda, ela não foi bem-vinda, ela não foi aceita. Por quê? Por dois motivos. Você está comigo? Diga amém. Dois motivos, essencialmente, são as razões pelas quais o Senhor Jesus não aceita ser reconhecido como rei. Ok? Primeiro motivo é o motivo tempo. E o segundo motivo é o motivo propósito. O primeiro motivo pela qual o Senhor não aceita ser reconhecido como rei é o tempo. E o segundo motivo é o propósito. Motivo tempo. Por que tempo? Para a gente entender o motivo tempo, na verdade, a gente tem que passar primeiro pelo propósito. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele encarna com um propósito. Sim ou não? Deus, na pessoa do Filho, encarna para um propósito. E o propósito pela qual o Senhor Jesus encarna, o Cristo encarna, o Filho de Deus encarna, não é para ser reconhecido como rei. Não como rei nos moldes naturais e terrenos. O propósito pela qual o Senhor Jesus encarna, ele é declarado ao longo do ministério do Senhor Jesus, e a gente encontra algumas dessas declarações, por exemplo, em Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 45. Marcos, capítulo 10, versículo de número 45, Jesus diz o porquê e qual o propósito da sua encarnação, pela qual ele veio, para a qual ele veio à terra. Diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual o propósito do Senhor Jesus quando encarnado estava? O Emanuel, quando ele vem na sua primeira vinda, ele vem para servir. E esse servir é dar a sua vida em resgate de muitos. O propósito é dar a vida em resgate de muitos, e este é o servir de Deus. E aí nós chegamos à seguinte conclusão, neste ponto. Ora, o Senhor Jesus tinha claro o propósito para qual ele estava aqui.
O propósito de sua passagem pela terra. O propósito, por assim dizer, de sua vida, de seu ministério terreno. O propósito era dar a vida em resgate de muitos, em resgate dos pecadores. No estabelecimento da ceia, Jesus repete isso. Quando ele fala do vinho, em Mateus capítulo de número 26, versículo de número 28, ele repete isso. Ele diz, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, primeiro, Jesus tinha claro qual era o propósito da sua vida terrena. Pergunta que não quer calar. Você tem claro no teu coração qual é o propósito da tua vida? Porque se você não tiver claro qual é o propósito da tua vida, do tempo que lhe resta nesta terra, se você não tiver claro qual o propósito da tua existência, ou vamos colocar do teu tempo aqui, qualquer proposta outra, qualquer proposta do mundo, qualquer proposta do coração enganosa ao coração do homem, qualquer proposta do diabo será uma boa proposta, uma proposta a ser pensada, se você não conhece qual é o teu propósito. E eu queria levar você a essa reflexão. Você tem ciência de qual é o teu propósito? Porque numa dessas o inimigo pode propor alguma coisa diferente. Porque se você não sabe, o diabo sabe. E se o diabo, sabendo que o Senhor Jesus sabia e sabendo quem o Senhor Jesus era, o diabo tentou o Senhor Jesus, faz ideia, eu e você, réis mortais. E o que tem de crente frustrado, decepcionado, amargurado, triste, o evangelho para ele é algo penoso, trabalhoso, sem graça, sem prazer. Por quê? Porque ele vive sem entender o evangelho e sem entender o propósito do evangelho para a vida dele, que é um propósito de vida. E ele tenta viver o evangelho como qualquer pessoa que não conhece o evangelho vive. Não tem propósito. O que fazia com que o Senhor Jesus não desviasse do caminho em direção à cruz era saber que ele tinha um propósito para o qual estava aqui. O que vai te manter no caminho, o que vai te manter firme, o que vai te manter na direção, o que vai te manter rumo ao alvo, é você conhecer o propósito e andar nele. Se não, meu irmão, se desvia. Não tem por onde. Por quê? Porque as tentações são muitas. Porque o investimento do inimigo é pesado. Você conhece qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você vive esse propósito? Você está firmado nele?
Você sabe que existe um propósito geral, eu estou chamando de geral, porque ele é comum para todos que fazem parte do corpo, portanto, todos que fazem parte da igreja. Você conhece esse propósito. Logo, se você faz parte da igreja, esse propósito também é para você. Você conhece ele. Propósito. O ser consagrado, o ser reconhecido como rei, o ser entronizado, não era o propósito de vida do Senhor Jesus, por isso ele recusou, por mais tentador que fosse, por mais que, no que diz respeito à comparação de dor, fosse melhor. Mas o Senhor Jesus sabia que o propósito que lhe cabia era do tamanho da cruz. Não era do tamanho de um trono, era do tamanho de uma cruz. E a cruz que era para mim e para você. Quantas pessoas, por não conhecer o propósito da sua existência, do seu tempo na terra, aceita as propostas do mundo, se encanta com os encantos do mundo, vivem desmotivados. Eu acho que por isso muitos não conseguem se engajar, não conseguem ser participantes, porque não entendem, não vivem um propósito. Estão vivendo. O que sustenta essa pessoa é: eu sou salvo, eu vou morar no céu. E estão dizendo que o morador do céu, ele tem que fazer isso, ele tem que ser desse jeito. Estão dizendo, não é nem se eu acredito ou não, e se eu estou vivendo com convicção ou não. Jesus fugiu dessa proposta. Ele se retirou dela. Não, não é para mim. Até porque, irmãos, a verdade é que Ele é o Rei da glória. É que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Rei que se fez servo para assumir um propósito de resgatar a muitos. Um deles sou eu. Tem outro aqui? Ele não precisava ser reconhecido como rei, porque ele abriu mão de ser rei por um tempo e se colocou como servo para cumprir um propósito. E é interessante que um propósito, e o exemplo do propósito de Jesus tem a ver com o servir o outro. Não é um propósito para mim, portanto, não é um viver para mim, é um viver para o outro. Eu abro mão do que já sou para ser algo diferente, um servo, para então alcançar o outro. No caso, o Gonçalves, o Silva, e aí por diante. E aí o crente, ele entende que quando ele imita o Senhor Jesus, ele passa, essa vida de propósito é uma vida que é uma vida em função de outro, e não em função dele. Talvez por isso alguns tenham dificuldade de conhecer e de aceitar. Bem, as Escrituras nos falam algumas coisas interessantes sobre nós, né? Existe um propósito comum àqueles que o Senhor Jesus, por viver o propósito de resgatar estes,
foram agregados, unidos, reunidos como igreja. Agora, preste atenção, isso acontece, essa igreja ela surge porque ele deu a vida em resgate. Sabe o que é resgate? A ideia do resgate é a ideia de um escravo que vai viver toda a sua vida na condição. Você está me ouvindo? Diga amém. A palavra grega é a palavra lutron. A ideia de um escravo que vai viver toda a vida na condição de escravo. De escravo. Se não houver alguém que o resgate, e esse resgate só é possível se esse alguém pagar pelo escravo um preço, pagar pelo escravo um valor. Quando o Senhor Jesus disse, eu dou a minha vida, eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, ele está trazendo essa ideia, a ideia de que nós somos escravos. E se o Senhor Jesus não desse a vida em resgate da nossa, nós morreríamos nessa condição e a nossa existência seria nessa condição. Preste atenção, a nossa existência seria nessa condição, portanto não existiria propósito de vida. Não existiria propósito, porque algo já estava imposto. Escravo sou. De que? 1, do pecado. E 2, da morte. Nós somos escravos do pecado. Jesus disse que em verdade vos digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. João capítulo 8, versículo 34, se não me falha a memória. Agora, ele fala em Romanos, capítulo de número 6, por boca do apóstolo Paulo, versículo de número 22, que agora, libertos do pecado. E por que nós somos libertos do pecado? Porque Jesus com a sua vida nos resgatou, aleluia. Jesus com o seu sangue nos comprou, nós fomos livres daquele que nos escravizava e não dava sentido à nossa vida. Nós não tínhamos sentido, nós éramos escravos, nós não tínhamos propósito na vida. Agora, libertos em Jesus e por Jesus, agora nós vivemos uma vida com propósito. Eu queria ler esse texto com vocês, Romanos capítulo de número 6, versículo de número 22. Ele diz, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, aleluia. No versículo 18 diz, e libertos do pecado fostes feitos servos da justiça. Mas agora libertos do pecado, nós fomos feitos servos de Deus. Preste atenção. O Senhor Jesus cumpriu o seu propósito, sim ou não? A cruz testemunha que ele viveu para um propósito e cumpriu o seu propósito. Por isso que uma das frases do nosso Salvador na cruz foi tetelestai, está consumado. O que está consumado? A missão para a qual eu vim. A missão que eu vim cumprir. Está cumprido, está consumado, está realizado. Aleluia! E o que está realizado? Ele deu a vida em resgate da nossa. E a vida dele nos proporcionou liberdade. Nós somos libertos do pecado. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Eu vou repetir o que eu já falei uma vez aqui. O crente só permanece no pecado se ele quiser. Eu vou repetir. O crente só permanece pecando se ele quiser. Se ele quiser.
Porque o salvo de verdade, ele é liberto das correntes do pecado, das correntes que o aprisionavam, que o forçavam a viver aquela vida de escravidão. Agora libertos, vivei agora uma vida como servos de Deus em santidade. O salvo, ele consegue viver uma vida de santidade porque ele é liberto. Ele é liberto. Nós precisamos resgatar o evangelho. E ele nos liberta de tudo que é influência do pecado, ação do pecado, escravidão do pecado, inclusive os vícios. Nós precisamos pregar essa verdade. Sabe por quê? Por não pregar a verdade, muitos se prendem e continuam presos a mentiras. E aí nós estamos vivendo e vivemos tempo em que as pessoas aceitam a Jesus, mas continuam presas no pecado, em vícios, em pecados de luxúria, em pecados de bebedices. Não, irmão, não. Nós fomos libertos. Libertos, você sabe o que é liberto? Libertos é da cela para fora e não da cela para dentro, meu irmão. O salvo só entra na cela se ele quiser. Já foi livre. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: o pecado, no mesmo capítulo 6, ele diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque nós fomos libertos do pecado. Antes nós éramos escravos do pecado, agora nós libertos do pecado somos servos de Deus. E como servos de Deus, nós somos servos da justiça. É por isso que João escreve dizendo que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ora, se eu sou liberto, no pecado não tem domínio sobre mim. E a natureza de Deus em mim foi gerada pelo Espírito. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em 1 Pedro, capítulo de número 4. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 2. Perdão, versículo de número 1, diz assim: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós, de novo, graças ao propósito de vida cumprido por Cristo, de Cristo por Cristo, então, mediante a sua morte, o seu padecer, o seu sofrer por nós, armai-vos também vós com este pensamento. Então, preste atenção que a gente precisa conhecer, a gente precisa entender o que nos foi conquistado na cruz, para que a gente possa fazer bom uso disso. Armai-vos também com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, está livre do pecado. Ele garantiu isso para nós. Versículo 2: para que no tempo que nos resta, eu não sei quanto a você, no que diz respeito a esse entendimento, mas irmãos, nós temos um tempo aqui, irmão. Essa vida é passageira, crente. Tu está envelhecendo e tu está morrendo e tu vai morrer. E o que é que tu está fazendo com esse tempo que lhe resta? Deus fala conosco por meio da sua palavra, para que no tempo, para que é, por
que Jesus padeceu? Por que que nós temos que nos apropriar, nos armar deste pensamento que aquele que padeceu na carne está liberto? Para que nesse tempo que nos resta, não vivamos mais segundo os desejos ardentes da carne, concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Você está me entendendo? Diga amém. E aqui eu estou apresentando a você o propósito comum a todos os salvos, a todos que fazem parte do corpo de Cristo. É que, libertos do pecado, aproveitem, e o apóstolo Paulo fala que nós devemos remir o tempo. Remir o tempo é resgatar, porque nós desperdiçamos muito tempo quando nós não conhecíamos o Senhor Jesus, quando nós éramos ainda escravos do pecado, vivendo nos prazeres, nas concupiscências carnais. Foram tempos desperdiçados. Aí Paulo fala que nós devemos remir o tempo, ou seja, vamos tentar aproveitar ao máximo esse tempo que nos resta. Como? Vivendo para a vontade de Deus. Viver para Deus, segundo a vontade dele. Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da igreja? Qual é o meu propósito como salvo? Viver segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Não segundo a nossa vontade. Não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Nesse tempo que ainda nos resta, vivamos segundo a vontade de Deus. E aí, crente? A gente está vivendo segundo a vontade de Deus? Estamos vivendo segundo a vontade de Deus? Quando Pedro, ele contrapõe a vontade de Deus àquela vontade carnal, né? As concupiscências da carne. Só que a vontade de Deus é mais do que a gente viver em santidade. Que quando a gente renuncia à vontade da carne, a gente está vivendo em santidade. Sim ou não? É mais do que isso. Mas é porque ele quer dar ênfase, é como se ele estivesse colocando os holofotes neste ponto. No que tange a vontade de Deus, esse ponto aqui, vocês prestem atenção. Vocês têm que viver em santidade. Então, quando o crente ele se santifica, ele está vivendo segundo a vontade de Deus. Ok? Sim ou não? Eu nem preciso citar texto, mas vou citar aqui. 1 Pedro, capítulo 15, versículo de número... 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Aí eu estou falando de propósito, né? Que eu falei que o Senhor Jesus, ele rejeitou a proposta de ser rei porque ele estava vivendo um propósito. E aí eu estou chamando vocês, eu estou apresentando propósito para a vida de vocês, viver segundo a vontade de Deus. Nesse ponto aqui, vontade de Deus é viver uma vida onde nós renunciamos os desejos carnais, portanto, nós buscamos a santificação. Deixa eu caminhar. Versículo 15, ele diz... Vamos ter que ler o 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julgais segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E de novo,
Pedro aponta para um tempo. Nós temos um tempo aqui, irmãos. E o que você está fazendo desta tua vida? O que você está fazendo desse tempo? Então, nós temos um tempo aqui. Andai em temor. Andai em santidade, é o que ele está falando. E quando a gente anda em santidade, a gente está cumprindo a vontade de Deus, porque a gente está manifestando o caráter de Deus ao mundo que não tem caráter. A gente está manifestando o caráter santo de Deus para um mundo que vive em escravidão do pecado. A importância de nós andarmos em santidade, ele nos dá condição para que andemos quando nos liberta do pecado. E coloca em nós a sua natureza. Ou melhor, nos gera para uma nova natureza, é o novo nascimento, o seu Espírito habita em nós. Andar em santidade. Irmão, eu vou citar algumas coisinhas aqui que é comum entre a crentalhada de hoje em dia. Você acha que é andar em santidade o crente escravo do tigrinho, irmão? O crente que deixa de colocar sua confiança no Senhor e as suas expectativas no suor do seu trabalho para se escravizar no jogo de azar. Você acha que isso manifesta o caráter santo de Deus? Você acha que isso é andar em temor a Deus, como Pedro nos convoca? Você acha que isso é andar em santidade? Você acha que é andar em santidade? Vou aproveitar o tempo. Você acha que é andar em santidade o crente se habituar aos costumes do mundo e pegar um símbolo pagão e colocar dentro da sua casa, no lugar onde é bem visto, porque é para ser visto mesmo, colocar luzes, guirlanda, presente ao pé e dizer, é o Natal. Estou falando do crente com árvore de Natal. Outro dia eu vi, presta atenção aí, viu, mãezinhas? Olha aqui, pastor, olha aqui, olha a foto de uma cordeirinha batendo a foto na árvore de Natal. Aí, o que tem a ver, pastor? Eu digo, o que isso tem a ver com Deus? A pergunta é o que isso tem a ver com a manifestação do caráter santo de Deus? Aonde isso? A origem da árvore de Natal é a origem pagã. Onde os povos do norte da Europa, os povos nórdicos, no solstício de inverno, quando o dia é mais longo no inverno, os pagãos iam nas florestas, cortavam o pinheiro, levavam para suas casas, enfeitavam os pinheiros, inclusive com guirlandas, com ovos. E a guirlanda também tem um significado pagão. E atribuíam aos deuses da fertilidade ações de graças pelo bom tempo de colheita na agricultura. A origem é pagã. Se cultuava deuses falsos desta forma. E como isso, mesmo passados os tempos, tem a ver com o Natal cristão? Onde isso pode ser assimilado pelo povo de Deus? Me digam, pelo amor de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo de número 2 Reis, capítulo de número 17, nós temos a lista, depois você confere, 2 Reis, capítulo 17, nós temos a lista dos
desvios de Israel que os levaram a cair, a deixar de existir como nação, o Reino do Norte. E no versículo 8 está dizendo que eles absorveram os costumes das nações pagãs, das quais o Senhor usou Israel para os tirar dali. No êxodo, na conquista da terra prometida. Eles assimilaram os costumes, ou seja, rapaz, que legal, os sidônios têm o Baal. O Baal é o Deus dos trovões. E a gente quer uma colheita boa, a gente está pedindo a Jeová, a Yahvé, e ele não está dando. Vamos pedir a Baal. Eles foram assimilando os costumes. Rapaz, ele tem um jeito diferente de cultuar. Tem um jeito, tem um Deus para cada coisa. Rapaz, vamos imitar. E nisso, eles foram se desviando, se afastando e se perderam de Deus. O povo de Deus é esse povo que, libertos do pecado, graças ao que Cristo fez, ele viveu uma vida de propósito, e o propósito dele o levou até a cruz, e na cruz ele doou a sua vida em resgate da nossa. E agora nós somos chamados a viver neste tempo que nos resta, neste tempo de peregrinação na terra, em temor e em santidade, segundo a vontade de Deus. E você me diz, o que tem a ver com a vontade de Deus? O povo de Deus, ele é diferente, porque o nosso Deus, ele é diferente. O povo de Deus é diferente porque o nosso Deus é diferente. Ele tem, acorda, crente. Ele tem um padrão. Ele é santo. E o santo tem a ver com a sua perfeição, com a sua pureza e com a sua separação. Quando o mundo olhar para a igreja e não vê diferença, mas o que tem no mundo tem na igreja. Tem no mundo. Para que eu vou para a igreja? Na igreja, os crentes é viciado. Os crentes é viciado em pornografia, é viciado em jogos de azar, os crentes. Na igreja, os crentes, o Natal dos crentes é do mesmo jeito que o nosso. Carnaval tem um carnaval dos crentes. A Páscoa tem ovo da Páscoa. O que a igreja tem de diferente? Você está me entendendo? Sim ou não? Irmãos, deixa eu caminhar aqui e encerrar. Outro dia a gente fala sobre o tempo. Você acha que nós vivemos e glorificamos a Deus e manifestamos o caráter santo de Deus quando a gente absorve esses costumes mundanos, até de origem idólatra, como a árvore de Natal, quando a gente se deixa escravizar com jogos de azar, quando a gente manifesta o caráter santo de Deus quando a gente se entrega à sensualidade. Pastor, não tem nada a ver. Irmão, quem não vê é cego. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A sensualidade é pecado. O Pedro estava lá, muita vontade. Ele estava nu da cintura para cima. Aí, os outros discípulos, que ele já estava desviando os discípulos, né? Que nem ele.
Ele estava se desviando, estava caminhando de si. Vou voltar a pescar, os outros eu vou contigo também. Poder de influência. Aí o João, acho que foi o João, disse: rapaz, tem um homem lá na margem. É o Senhor. Quando disseram que era o Senhor, Pedro logo se vestiu. E tibungo na água. E foi ter com o Senhor. Por que ele se vestiu? Por que ele cobriu o seu corpo? Reverência, respeito a quem Deus é. O Senhor estava ali. Mas ele não foi dar um mergulho, não era o certo, ele, tirava, né? Na verdade já estava sem. Ele cobriu. Mas o que tem a ver o crente andando despido, desnudo, seminu, se apresentando na rua, se apresentando nas redes sociais? Do que adianta? Do que adianta? Eu pergunto, do que adianta? E aí eu estou aparecendo um assembleano e aleluia, eu voltei às origens, foi? E amém. Do que adianta? A gente vem, tem crente que vem bem arrumadinho para a igreja, que nem eu, estou bonito, olha. Mas na rede social é uma sensualidade. É uma sensualidade. Fora do ambiente da igreja. A pessoa parece que ela pensa assim, não, é os irmãos que vão se escandalizar, então na frente dos irmãos, não. Não é os irmãos que vão se escandalizar, é um testemunho da santidade de Deus que está deixando de ser dado. Do caráter santo de Deus que está deixando de ser dado. Se os irmãos não estão vendo, está vendo, é outra coisa. A questão é que Deus está vendo e Ele não está sendo glorificado na exposição do corpo. Você consegue ver a igreja primitiva, as irmãs da igreja primitiva andando que nem as irmãs do Brasil, porque assim, é mais no Brasil, nos países quentes da América Latina. Porque eu vejo umas pregações do povo da igreja assim, dos Estados Unidos, eu não vejo essas roupas. Mas não, quando você bota assim, às vezes no YouTube, aí tá lá, a sensualidade na igreja, aí mostra. Geralmente as irmãs, né? Porque as irmãs têm um corpo formoso. Ao invés de a gente cantar, Senhor, formoso és. Aí está sendo formoso o corpo das irmãs, a gente tem que estar olhando. Não, irmãos. O Senhor Jesus nos libertou. O Senhor Jesus nos libertou. E viver uma vontade de Deus tem a ver também com santidade. E o apóstolo Paulo, ele diz, acho que é em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Corpo, alma e espírito. Nunca foi e nunca será da vontade de Deus que o santuário do espírito, que é o nosso corpo, seja um objeto de desejo. Nunca, vou repetir, nunca foi e nunca será a vontade de Deus, não do nosso Deus Santo, que o santuário do espírito, que é o nosso corpo, seja um santuário de desejo, de sensualidade. Você consegue perceber isso? Você consegue imaginar? Eu vou te dizer que existem entidades que trabalham sim e que a sua principal ênfase é a sensualidade, mas essas entidades não têm nada a ver com o Deus Santo das Escrituras. Nada. E o principal poder, a principal área de atuação dela é justamente na sensualidade. Por isso, ela é aquela que dá a mulheres homens. Por isso, essa entidade, quando ela encosta numa mulher, a mulher, ela quer ser desejada, ela gosta de ser desejada, ela
quer atrair, ela gosta de atrair os olhares. E quando essa mesma entidade ela encosta no homem, o homem tem tendências homossexuais. Porque a principal área de atuação dela é na sensualidade. Agora me mostra um texto na Bíblia, que o crente é chamado para ser sensual. Um texto. Não tem, irmão. O que nós temos é nas Escrituras, lá em Cantares, você vai ler o Cantares, é a mulher sendo atraente para o seu marido e o marido para a sua mulher, dentro de do que chama de câmara. Câmara é o quarto, o leito, o ninho de amor do casal. Ou seja, no lugar secreto, onde só eu lhe vejo, só eu aproveito e me deleito da tua sensualidade, minha esposa. E aonde só a mulher diz, só eu lhe vejo e aproveito da tua sensualidade, meu esposo. É uma câmara, lugar secreto, ou seja, lugar exclusivo do casal. Não sai dali. Mas, eu encerro aqui. Enquanto tem eu pregando assim, tem outros falando, não tem nada a ver não isso. Não, isso é coisa de costumes, isso é legalismo. Por isso que eu disse, onde tem nas Escrituras um texto que apoia, quando fala de uma sensualidade fora desse ambiente, sempre é com conotação negativa. Aí você dá uma lida em Provérbios capítulo 3. A mulher adúltera, ela usa da sensualidade, conotação negativa. Sempre. Saiu desse ambiente do casal, conotação negativa. Aí não tem nada a ver porque está cego. Mas para quem vê, você pode curvar a sua cabeça. Pastor, o que tem a ver esses três exemplos que o Senhor disse? Tem a ver porque nós fomos libertos do pecado para viver uma vida segundo a vontade de Deus. E nós começamos essa vida na prática segundo a vontade de Deus, é uma vida de santidade, renunciando o que é pecado, renunciando o que é mundano, renunciando o que é contrário à natureza de Deus. E nós vivemos não para nossa vontade. A vida com propósito é segundo e para Deus, segundo a vontade de Deus e para Deus. Portanto, sim, eu renuncio à minha vontade. Pastor, mas eu já até ganhei um dinheirinho no Tigrinho. Queima Jesus. A partir de hoje, se você jogar, você vai perder até o que você ganhou. E eu nem preciso lançar como palavra de maldição, irmão. É jogo de azar. Ele é programado para tirar dinheiro de quem investe nele. Então não estou liberando palavra de maldição. Eu só estou falando de um fato. No nome do Senhor Jesus. O nosso Natal é Cristo. Aleluia. Nós não temos árvores, nós não temos guirlanda, nós não temos luzezinha. Aleluia. Nós não temos um presente, nós temos a salvação conquistada por Jesus. Aleluia. Ele nasceu, aleluia, como homem ele se fez. Ele viveu uma vida de propósito na cruz, entregou a sua vida por nós. O nosso Natal é Cristo nascendo em nós. É nós nascendo para Cristo. Esse é o Natal do crente, irmão. A gente não precisa de enfeite.
O que nós precisamos, nós já temos. Nós temos a Ele e Ele tem a nós. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia. E este corpo que é santuário do Espírito não será usado para que o mundo se utilize dele, será usado para a glória do Senhor, será usado para louvor do Senhor. Os meus membros são dedicados ao serviço daquele que por mim morreu. Aleluia, os meus membros são dedicados para viver para aquele que por mim viveu, por mim morreu, por mim ressuscitou, por mim intercede à destra do Todo-Poderoso. Aleluia! E Ele fez por mim, e Ele é a minha inspiração para que eu faça por Ele. Portanto, tudo que eu faço ou deixo de fazer, eu tenho nele a minha inspiração. Ele recusou ser rei. Ele recusou um trono porque de uma cruz. Ele recusou uma coroa porque de espinho. Ele recusou os louvores daquela multidão pelo escárnio. Ele recusou aquela aceitação pelo desprezo. Ele recusou o que nós muito provavelmente não recusaríamos. Ele recusou o que seria bom para ele, aceitando o que seria doloroso nele, porque era bom para nós. Você está me entendendo, sim ou não? Ele recusou o que era bom para ele, bom nesse sentido que nós entendemos como não dor, não sofrimento. Ele recusou isso para aceitar a dor, porque a dor dele seria bom para nós. E fazendo ele isto por nós, nós não faríamos algo semelhante por ele? Amém? Então vivam a vida com propósito. Hoje nós falamos, muito basicamente, uma vida de propósito, de santidade, que manifesta o caráter santo de Deus. Ó, Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda porque as tentações são muitas. Nos ajuda porque as seduções são muitas. Nos ajuda porque o investimento é muito. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda. Aleluia. Mas eu já te louvo, porque liberto sou e eu não quero voltar à condição de escravo. Aleluia, eu já sou liberto, eu já sou livre. Eu não quero voltar à condição de escravo, eu não quero voltar às paixões mundanas, pecaminosas, não quero voltar a ser aquele homem podre, imundo, aquele pecador. Não, eu quero continuar sendo este homem agraciado e cheio de graça. Aleluia, eu quero continuar sendo este homem, aleluia, que foi atingido pelo amor e por isso aprendeu a amar. Oh, aleluia. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda a sermos luz no meio dessa imensidão de trevas. Ajuda-nos. Não nos deixa ceder, não nos deixe. Que a tua palavra continue sendo lâmpada no nosso caminhar, no nosso proceder. Há um tempo nosso aqui, irmãos. Vamos remir o tempo, nós somos peregrinos. Há um tempo que nos resta, vamos viver para a glória de Deus. Ei, aleluia, ainda dá tempo de fazer muito para o Senhor.
Ainda dá tempo de glorificar muito o Senhor na terra. Ainda dá tempo de manifestar o Senhor da glória através do nosso viver. Não perca mais tempo, viva o que você ainda tem de vigor, invista para a glória do teu Deus. O que você ainda tem de fôlego de vida, invista para a glória do teu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Porque muito em breve o que há de vir não tardará, ele voltará. E como disse o nosso Salvador Jesus: eis que presto venho, eis que cedo venho, e comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Jesus, o nosso Cristo, ele está voltando. Aleluia. O nosso tempo aqui está passando, mas fazendo a vontade de Deus. Quando ele voltar, aleluia, tem galardão, tem recompensa. Tem galardão, tem recompensa. Não porque mereçamos ou porque buscamos isto, mas porque ele é bom. Porque ele é bom. Aleluia. Aleluia. Não aceite o pecado na sua vida. No nome de Jesus, não aceite o pecado te dominando. Fostes liberto. Não aceite. Não aceite. Viva livre para a glória do Senhor. Mas eu não consigo, pastor. Você não tem que conseguir, ele já conseguiu por você. É por isso que você está escravo, é porque você está colocando em você a capacidade de ser liberto. Não! Você só tem que se apropriar da libertação que Jesus conquistou por ti. Ele deu a vida por ti, para te resgatar, para te libertar. Você é livre nele, você é livre por ele. Ele nos liberta. Ele é a garantia de uma vida livre. Aleluia. Eu quero orar pelo pão e o vinho. Meu Deus. Aleluia.